acréscimo de nada nos autos. Encaminhei para o Ministério Público agora me retornou dizendo que não se manifesta porque precisa do parecer, precisa da manifestação da diretoria. E eu não tenho como trazer esse processo. O processo está suspenso pelo tribunal, o que eu acho um absurdo. E eu vou fazer o quê agora? Porque o processo foi para a diretoria, o presidente puxou da diretoria, encaminhei para o Ministério Público se manifesta para a diretoria, não tem manifestação. E aí eu também não posso relatar porque não tem nem parecer da diretoria, nem parecer do Ministério Público. Então, assim, tem que se resolver. Eu concordo que tem que se resolver. Mas, até que isso se resolva, eu acho que dentro das possibilidades e competências que nós temos, a gente tem que tentar solucionar da melhor forma possível, no sentido de dar efetividade e o mínimo de eficiência ao que a gente tem condições, né? Então, enfim, eu acho que esses processos, seja qual for a definição, continuo achando que a melhor solução é essa, mas cada um tem o seu voto, mas eu acho que nesse processo a gente precisa de uma unanimidade de procedimento, mesmo depois de decidido qual é. Porque cada um está fazendo de um jeito. Uns admitem, outros simplesmente inadmitem e arquivam. Agora eu estou sugerindo arquivamento e uma nova forma de proceder. Então, assim, precisa uma certeza que eu tenho admitindo, isso vai para a diretoria e a gente não vai saber mais nunca o que aconteceu. Preciso, pelo menos, com o ofício retorno ao meu gabinete, eu sei pelo menos ter uma visão do que é o que está acontecendo com o município. Eu, como relator, não traria esse processo para não admissão, para arquivamento, nem também para admissibilidade. Como relator, não traria. Eu também compartilho da sua preocupação em estarmos abrindo processos de representação toda vez que a empresa mensalmente ou semestralmente nos encaminha esses relatórios e muitas vezes são relatórios que dizem exatamente o que já foi dito no anterior com um acréscimo do período que não foi pago naquele ínterim, né? Então talvez o melhor seria, aqui eu estou colocando para a gente refletir também, seria Vossa Excelência manter a tramitação desses processos como fiscalização, né? Colher as informações essenciais para uma futura admissibilidade, já que a diretoria de fiscalização responsável, que deveria fazer essa coleta preliminar, essa instrução preliminar no feito não faz, o nosso gabinete acaba fazendo isso também. Então, talvez seria o mais interessante manter esses processos como de fiscalização e no futuro, se tiver elementos para uma admissibilidade como representação, a gente admitiria como representação, se não, fica fazendo a avaliação nas prestações de contas, aí vai verificar através do confronto com os balanços, os documentos contábeis, se foi lançado esse endividamento, essa dívida mobiliária do município, né, devidamente nos balanços contábeis daquele exercício financeiro, né? Eu acho que só seria possível já tratando da competência, já que nossa competência, em regra, de nós funcionários são 2 anos, isso a gente teria que coligir e quando chegar ao final do nosso biênio, fazer ou não o acolhimento desse processo, tendo as informações todas durante o nosso biênio ou do tempo em que nós somos os relatores daquele município, para o acolhimento ou não, ou outra providência, né? Eu não me sinto à vontade de fazer isso, não acho que... Eu acho que a gente está diante de um potencial danerário e ficar vendo a evolução e até o dano acontecer para depois agir, eu acho que não tem o menor sentido. Então, assim, eu acho, a meu ver, é muito melhor arquivar, mas dar continuidade da fiscalização, do que simplesmente ir juntando e acompanhando mês a mês, para no final, na prestação de contas, ter uma visão do que aconteceu. Para mim, não adianta, eu não acho que a gente precisa ter uma visão no final do ano do que aconteceu. A coisa é contínua, o dano pode acontecer a qualquer momento. Então, eu acho que o momento de agir é no momento em que a gente recebe a informação e percebe que pode haver, de fato, uma irregularidade que pode ensejar o dano ao erário. Só uma possibilidade do dano não acontecer, potencialmente não acontecer. O gestor pagar do próprio bolso. Ou nunca pagar. Ou
ou a empresa fazer algum tipo de acordo em que o município pague só o principal. Mas ainda que aconteça isso, a infração ao não cumprimento das cláusulas contratuais do fornecimento de energia, ao não pagamento no momento adequado, a questão até da ordem cronológica de pagamento. Tem uma série de normas que são infringidas a partir do momento que o gestor deixa de pagar a fatura. A não ser que, justificadamente, né, numa situação de insuficiência de recurso, como né, pode acontecer, um atraso no repasse do FPM, não tem disponibilidade financeira, alguma situação excepcional, devidamente justificada e trazida aos autos pelo gestor responsável, se devidamente justificado, o tribunal pode até deixar de aplicar a sanção pelo não pagamento. Mas, em regra, o simples fato de não pagar no momento adequado já é uma infração a uma norma legal. E o potencial dano a gente já vislumbra pelos acessórios, né? Mas os acessórios, eventualmente, podem ser até perdoados. Sendo assim, os 3 votos diferentes, se não puder que houver ampliação, vamos vai acabar ao plenário. Afetar o plenário, 3 votos afetado ao divergentes. plenário. Um pelo arquivamento, outro pela admissibilidade E um intermediário. Pela realização diligências, né? de diligências preliminares. Eu acho até salutar que esse processo vá ao plenário mesmo, até pela questão do que a conselheira Ana Raquel falou, da uniformidade de procedimento. Até porque essa lista é enviada pelo diretor financeiro da Equatorial e engloba basicamente, acho que 80% dos municípios. Então tem município de todos os grupos. Então você leva ao plenário, define a forma de atuação e o tribunal passa a atuar de forma padronizada nesses processos. A minha assessoria me informou que semana passada recebemos mais 10. Ok, proclamo o resultado, 3 votos divergentes. Vossa Excelência confecciona o acórdão afetando o processo ao plenário, né, e fica encarregada também de pautar o processo ao plenário. A gente passa a ter uma outra questão, que é que na próxima sessão de plenário eu já não sou mais, provavelmente, a relatora do processo, né? Porque, teoricamente, minha substituição acaba no dia 26. Mas pode ser, semana que vem nós estaremos. Ficou decidido, se a senhora relatora mantém, mesmo não estando mais substituição, né? Exato. Tem uma decisão plenária a respeito, né? Exato. Então, tudo bem. Fica vinculado. Inclusive, foi o Sérgio, né? Fica vinculado a decisão, É porque eu tinha entendido que isso era em relação aos processos de vistas, né? Eu não tinha entendido que num procedimento desse, se ele ia ser, ou seja, um processo que iniciou aqui, mas assim, não teve vistas, não teve nenhum... Mas, na verdade, vai depender muito da decisão que for tomada no plenário. Porque se o plenário decidir arquivar e abrir um procedimento ex officio de fiscalização para cada município, aí cada relator vai atuar nos seus processos, né? Não, sim, mas aí esses votos que estão aqui, eles irão necessariamente assim? Mesmo que não seja eu que esteja mais... Acho que mantém a na competência, substituição? inclusive no pleno. Tem, eu acredito que sim, eu acredito então, que então tudo bem. Mas, presidente, mas considera, eu acho que independente de Vossa Excelência estar ou não na relatoria, como vai ser afeta ao pleno para dar uma uniformização, se ocorrer essa uniformização, que é provável que ocorra, o procedimento vai ser comum a todos. Não, claro, a minha questão é, por exemplo, Vossa Excelência provavelmente vai estar relatando. Então, quem vai levar os votos, eu imaginei que quem iria, esses processos vão ser pautados, vão ser levados, teoricamente, a meu ver, por Vossa Excelência e não por mim, entendeu? Então, aí, digamos que Vossa Excelência entenda que não é a melhor forma de proceder, tem uma ou você pensa que deveria ser de uma outra forma, entendeu? A minha questão é essa, ou seja, necessariamente o voto é o meu e dessa forma como está, ou eu não estando mais na substituição, esse processo, quando for a pleno, já não vai mais ser levado por mim, sim,
por Vossa Excelência que vai estar na substituição. Eu acredito que Vossa Excelência leva, porque o voto foi lançado por Vossa Exato, Excelência, Vossa Excelência ficaria... Mantém a competência, né? Ok. E eu digo, inclusive, até independente disso, entendeu? O fato dele ser afetado no sentido de uniformizar já gera, entendeu, um impacto na Entendi. solução. Ele não vai ser Independente levado até nova, disso. ele não vai ser iniciado novamente. Ele interrompeu aqui e vai para lá da forma como ele está. É o que eu penso. Por último, senhor presidente, eu tenho o processo 2770 de 2019, que trata de uma representação formulada pelo Ministério Público de Contas, que relata o descumprimento do dever constitucional e legal de transparência da gestão fiscal pública no município de Satuba, impossibilitando a população e os órgãos de controle de consultar as receitas e as despesas públicas municipais, em violação às disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, com a nova redação dada pela Lei Complementar 131 de 2009. Conforme a representação, foi instaurado o procedimento investigativo número 64 de 2012, no âmbito do Ministério Público. É isso mesmo, 2012? Depois eu confirmo essa data. No âmbito do Ministério Público, a fim de averiguar a correta efetivação dos portais da transparência nos municípios alagoanos sob sua fiscalização. Céu. O representante informou ainda o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal com as alterações trazidas pela lei... me perdoem. As pesquisas realizadas nos sítios eletrônicos dos municípios tiveram como parâmetro o questionário elaborado pela Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, ENCLA, cujo objetivo foi medir o grau de cumprimento da legislação por parte de municípios e estados numa escala de 0 a 10. O representante informou ainda o descumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal com as alterações trazidas pela Lei Complementar 131 de 2009, indicando os dispositivos violados. Informou acerca do ranking da transparência disponibilizado pelo Ministério Público Federal, no qual foram atribuídas notas de 0 a 10 aos municípios, ficando o município de Satuba no respectivo ranking da transparência com as notas 1,7 na primeira avaliação e 3,4 na segunda avaliação. Ao final, o Ministério Público de Contas requereu juízo positivo de admissibilidade, a submissão do processo ao Pleno do Tribunal de Contas para que seja determinada a apuração dos fatos, o encaminhamento dos autos aos órgãos técnicos para atendimento das diligências internas, que o relator julgar necessárias, requerendo-se o levantamento pela diretoria técnica das adequações que se mostrem insuficientes a garantir a qualidade da informação disponibilizada por cada portal. Após a realização das diligências, a citação e a abertura do prazo de 15 dias para todos os representados apresentarem suas alegações de defesa, e, ao final, vistas a auditoria e, em seguida, ao Ministério Público de Contas, para, após a instrução do feito, manifestarem-se contra o prosseguimento ou não da representação com a sua conversão em processo administrativo nos termos do artigo 196 do Regimento Interno desta Corte. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Relatório, excelência. Palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, como relatado, na verdade, essa representação ela surgiu em face de uma constatação apurada num procedimento interno do Ministério Público quanto à inadequação de portais de transparência municipais, em especial nesse processo do município de Satuba. O Ministério Público havia pedido que fosse feita a determinação ao Poder Executivo no sentido de que fosse feita a imediata ativação do portal da transparência e que o processo fosse submetido à época então ao plenário, tendo em vista que à época essas representações eram processadas no plenário, para que fosse feita a devida instrução do processo, a coleta de informações e posteriormente para que houvesse o julgamento. Eu estava observando aqui, conselheira Ana Raquel, essa representação é de 29 de agosto de 2016. Esse processo ele tem o número 2770 de 2019. Mas eu verifiquei que a análise que ele apresenta é de 2016. O processo, o protocolo, pelo que me consta da representação aqui, o protocolo ele foi feito em 30/8 de 2016. Então a gente entraria naquela situação, sequer houve a admissibilidade do processo, mais de 3 anos depois da sua formulação. E assim, ao meu juízo de valor,
a ausência do portal da transparência, a gente não vai conseguir configurar a questão do dano ao erário de dano ao erário nesse processo, porque é a ausência de disponibilização de informações. Nesse caso aqui, eu fico naquela mesma situação que já trouxe em outras oportunidades, e até Vossa Excelência também já compartilhou dessa preocupação, no sentido de que, nesse caso, o ideal seria, né, normalmente, o arquivamento de plano da representação, tendo em vista que sequer foi feita a admissibilidade mais de 3 anos depois, e que seja aberto um procedimento, né, de fiscalização específico para verificar a atual situação do portal, porque não tem mais sentido a gente verificar como é que estava o portal em 2016. Eu acho que é uma perda de tempo e de energia o ideal, né? E aqui até nem conversei com a colega que subscreveu a presente representação, mas eu acredito que nesse caso aqui o procedimento adequado por parte do tribunal deveria ser o arquivamento da presente representação e a abertura, né, e eventualmente no acompanhamento da forma, né, que deveria ser um acompanhamento sistemático, mais uma vez por parte da Diretoria de Fiscalização Municipal, da situação dos portais, e eventualmente, sendo verificado que há deficiência no portal, aí sim você abrir um procedimento específico de fiscalização para ter determinações, né, aos gestores responsáveis, e eventualmente, em caso de descumprimento das determinações, pela não disponibilização das informações previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal, eventualmente não havendo essa adequação do portal municipal, aí sim você partir para eventuais responsabilizações. Então, nesse processo, a manifestação do Ministério Público, tendo em vista o lapso temporal desde o ingresso da representação, é nesse sentido, de que haja o arquivamento do presente processo e que seja estabelecida uma rotina para a fiscalização da adequação dos portais municipais das transparências. Engraçado, isso me chamou a atenção também com relação a esse prazo. O processo 2770 de 2019, de 21 de março de 2019. Eu fui olhar aqui o carimbo e verifiquei que tem um em cima do outro. Eu não sei se o de baixo... Uma etiqueta de protocolo. O processo antigo... Eu acho que ele é cópia. Foi desmembrado em outro. É porque acho que foi desmembrado, conselheira. Porque, na verdade, esse processo ele veio de outro relator. Na redistribuição, ele chegou para mim. Mas esse processo, na verdade, ele foi feito uma representação em face de 2 municípios, União dos Palmares, 3 municípios, União dos Palmares, Marechal Deodoro e Satuba. Isso. Mas depois houve o desmembramento, mas assim, com segurança, tendo em vista o protocolo... É que ele só foi desmembrado em 2019. Tendo em vista o protocolo que eu tenho aqui da representação inicial, o protocolo é do dia 30 de agosto de 2016. Verdade. Eu acho que a gente cairia naquela mesma situação, né? Quando eu verifiquei que esse processo era muito antigo, eu pedi para que fosse feita uma análise do portal, já que essa é uma denúncia aí, que é uma ferramenta dinâmica e que, de uns anos para cá, tanto o tribunal como outros órgãos de controle vieram, né, com o tempo, cobrando o aperfeiçoamento e o cumprimento da legislação. Eu pedi que fosse feita uma análise do portal, tanto com relação às questões que foram elaboradas e que geram a nota do ENCLA, quanto com relação à legislação e os padrões mínimos de qualidade nela estabelecidos. E nós verificamos que o portal está atendendo a ambos os requisitos. Então, na verdade, eu trago o processo conhecendo a representação, já que ela preenche os requisitos de admissibilidade, mas determinando o arquivo dos autos por perda superveniente do objeto. Esse é o voto que eu trago. Em discussão. Em votação, conselheiro Anselmo. Excelência, acompanha a doutora Raquel. Também estou acompanhando a conselheira Ana Raquel, só informando que o meu gabinete tem uma fiscalização ordinária do portal de transparência
desencadeada pelas informações que foram enviadas pela Diretoria de Fiscalização Municipal para o nosso gabinete, eu acredito que para todos os gabinetes do Tribunal, inclusive para o Ministério Público de Contas. E com relação ao município de Satuba, que seria da minha relatoria para o biênio 2019-2020, nós temos um procedimento específico de fiscalização. Não me recordo, neste momento, se a minha assessoria pode me ajudar, mas eu acho que o portal de transparência de Satuba, ele estava desatualizado até um tempo atrás. Nós notificamos a Prefeitura de Satuba e eles atualizaram o portal de transparência com as informações que exigimos a partir da resolução número 5 da Tricom, que define os parâmetros mínimos de qualidade para o portal de transparência. Então, existe essa... Então, eu acho que é isso. Por isso que eu fiquei sem entender. Eu acho que, como eu sou relatora de 2016, esse processo veio para mim. Mas a gente checou o portal atualmente. Então, essa preocupação de sobreposição de competências, de fiscalizações, é algo que nós deveríamos ter e fazer esse filtro com mais cuidado para evitar duplicidades de processos tratando do mesmo objeto, né? Eu percebo e tenho essa preocupação mesma de Vossa Excelência da gente ficar admitindo aqui representações em cima de representações que tratam especificamente do mesmo objeto. Mas essa é antiga, dele é atual, não é isso? A minha é 2016. Pois é. Mas a checagem que eu fiz foi agora. Que perde objeto, né? Exatamente. Excelência, com relação à informação dada pela Diretoria de Fiscalização Municipal, eu não tenho certeza, mas se Vossa Excelência pode me informar se há alguma atualização ou foi aquela que inclusive foi publicada nos meios. Exato, foi aquela que foi publicada nos meios de comunicação. Porque naquelas eu constatei quando do cumprimento daquela instrução de 2019 dos gastos de pessoal, de fazer também a pesquisa nos sites. E algumas informações que estão lá, de existência ou inexistência, elas não são verídicas. O site não existe, o site existe. Não tem informação completa, está desatualizado. A gente tem que tomar o cuidado quando dessas informações. Não sei se já tem uma outra pesquisa mais recente deles. É aquela? É aquela. Ok, só chama atenção para isso. Nós complementamos a fiscalização da diretoria, né? Eu acho importante também dar vazão a informações positivas. Claro. A diretoria fez uma fiscalização dos portais de transparência, encaminhou para todos os gabinetes, nós complementamos com base nos parâmetros mínimos da resolução normativa, na resolução da Tricom. Constatamos especificamente no mês de setembro de 2019 a ausência, por exemplo, de editais de licitação, resultados em íntegra dos contratos celebrados pela administração. Constatamos também a ausência naquele mês de informações referentes à identificação precisa das despesas e das receitas, ausência do relatório estatístico referente a pedidos de informações recebidos, atendidos, indeferidos, informações sobre licitantes. Só a título de informação, já que esse processo não está em deliberação aqui pelo plenário do tribunal, pelo colegiado, o controle interno foi citado para se manifestar e fazer a devida correção no portal de transparência. E a partir de então, a informação que nós temos é que o município de Satuba, além de apresentar manifestação perante o tribunal, trazendo esclarecimentos, atualizou o seu portal de transparência. Como falou o Ministério Público e a conselheira relatora, isso tem que ser uma fiscalização periódica do tribunal. Não adianta o gestor nos comprovar que atualizou o
portal de transparência se daqui a 15 dias ele vier a não alimentá-lo com esses dados essenciais à execução orçamentária e financeira, que são de disponibilização obrigatória em tempo real. Deveria ser uma rotina, né? Deveria ser uma rotina. Da diretoria competente. E né? desde já eu alerto a Vossas Excelências que existe um sistema desenvolvido pelo Tribunal de Contas da Paraíba, juntamente com a Universidade Federal da Paraíba, que é o Turmalina, que faz é um sistema de informática que faz essa fiscalização automática em todos os portais de transparência e que a Tricom, juntamente com o IRB, está adquirindo mediante convênio e com a finalidade de repassar para todos os tribunais de contas. Então, com isso, acho que a gente conseguiria economizar recursos humanos na fiscalização periódica desses portais de transparência. E esse assunto, Vossa Excelência falando aí que verificou, que através... Primeiro que demonstra que, embora estejamos com uma diretoria com problema de funcionamento, esse tipo de atuação pelos gabinetes gera resultado. Ou seja, através do gabinete e das cobranças que foram feitas, o portal está funcionando como deve. Eu acho que uma medida muito interessante que o tribunal poderia fazer era, sabe, fazer umas premiações de reconhecimento, sabe, com relação a esses portais de transparências que durante um ano ou um determinado período funcionar, o tribunal verificou que funcionou. Perfeito, eu acho que o concordo. reconhecimento para o gestor ele é importantíssimo. Perfeito. Tanto pessoalmente como até politicamente, né? Eu acho que isso tem um valor importante. Então, eu acho que a gente pode dar essa sugestão também na reunião administrativa, no sentido de motivar, estimular, né? Para além da obrigatoriedade, criar um estímulo a mais para viabilizar. É interessante essa colocação de Vossa Excelência, que existe uma cultura no Brasil de que o gestor, o servidor, ele deve fazer por obrigação, né? E realmente ele deve fazer por obrigação, ele tem a obrigação de fazer. Mas no momento em que a gente institui esses reconhecimentos públicos da boa prática administrativa, a gente acaba premiando o gestor proativo, a gente acaba criando um estímulo a mais para o gestor e um reconhecimento também, né, da boa prática administrativa por parte especificamente do gestor. E temos inúmeros exemplos em que o gestor, seguindo recomendação do Tribunal de Contas, adotando políticas ou ações não eleitoreiras, cumpriu recomendações do Tribunal de Contas, acredito até que com prejuízo político para ele, porque são medidas não populares, né? E os gestores que descumpriram a resolução do Tribunal de Contas simplesmente ficaram impunes a qualquer responsabilização do tribunal, né? Enfim, essa colocação que eu queria fazer para Vossas Excelências. Então, portanto, conselheira Ana Raquel, finalizando o processo relatado por Vossa Excelência, pelo arquivamento do processo, a gente colheu o voto do conselheiro Anselmo? Entendi. Colheu o voto de Vossa Excelência? Colheu, acompanhando. né? Ok. Pronto, senhor presidente, fora esses processos que eu relatei, eu tinha mais um processo pautado, que foi pautado por engano. É o processo TC 2769 de 2019, que eu gostaria de retirar de pauta. Feito o registro, Excelência. E gostaria de aproveitar e pedir para me retirar 2 minutinhos e já retorno.
Senhores, eu trago para relatar o processo TC 10.398/2017. Na verdade, é uma representação, é uma comunicação de irregularidade formulada pelo senhor Eduardo Tavares Mendes, na qualidade de ex-prefeito do município de Traipu, em que o mesmo denuncia suposta tentativa de fraude nos preços de medicamentos e correlatos perpetrada pela empresa DA Farma, distribuidora de produtos farmacêuticos Eireli EPP, em procedimento licitatório realizado pela referida municipalidade. Ressalte-se que o mesmo evento foi denunciado pelo gestor perante a Polícia Federal e o Ministério Público Federal, conforme cópias de representações anexadas à inicial. O processo foi instaurado perante a ouvidoria do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Tendo esse órgão oficiado os representantes do município e da denunciada, a fim de prestarem esclarecimentos sobre o fato comunicado. Perdão. O gestor relata, em suma, que a empresa denunciada estaria praticando preços abusivos em proposta apresentada no bojo do processo de licitação, haja vista que, em contratação emergencial anteriormente firmada com o mesmo município, os valores ofertados e contratados teriam sido inferiores àqueles da cotação de preço. Por sua vez, a denunciada informou que as divergências se deram em razão das variações de mercado, bem como de erro administrativo interno por inexperiência da funcionária responsável pela cotação de preços. Destaca ao final que o equívoco não se deu de forma intencional, nem houve qualquer ganho à empresa, de mesmo modo que não houve dano à administração pública, por se tratar de mera estimativa de preço, não tendo havido efetiva contratação. Deveras, ressalte-se que, da análise da documentação anexada em mídia digital, verifica-se que não consta a conclusão do certame licitatório, nem mesmo início da fase externa. Seguindo o trâmite processual, o feito aportou ao Ministério Público de Contas, que, mediante parecer de número 561/2019, da 4ª Procuradoria de Contas, opinou pela inadmissibilidade da representação e o arquivamento do feito. O Parquet de Contas entendeu que, abre-se aspas, a conduta da empresa, apesar de ser, à primeira vista, questionável, a cotação de preços não ensejou danos ao poder público. Além do mais, não se está diante de conluio de empresas no âmbito de cotação de preços, afinal, a municipalidade apenas questionou o ato da empresa DA Farma, distribuidora de produtos farmacêuticos, fecham-se aspas. Eis o relatório, com a palavra o Ministério Público de Contas. Senhor presidente, conforme trazido no relatório, o Ministério Público se manifestou por intermédio do parecer 561 de 2019 da 4ª Procuradoria de Contas, tendo em vista entender que a representação não tem os elementos suficientes para o seu prosseguimento, tendo em vista que sequer foi finalizado o procedimento licitatório, ressaltando que, em face disso, não foi realizada qualquer despesa oriunda do presente da licitação, da eventual falha na cotação de valores, portanto, não há qualquer indício de dano ao erário. O Ministério Público, então, se pronuncia no sentido da inadmissibilidade da presente representação e, consequentemente, pelo arquivamento do feito. Senhores, eu passo ao voto. A jurisdição dos tribunais de contas provém do texto constitucional que determina em seu artigo 70 e 71 que compete a este órgão de controle externo exercer a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial do ente público e das entidades da administração direta e indireta,
quanto à legalidade, a legitimidade, a economicidade e a fiscalização da aplicação das subvenções e da renúncia de receitas. A delimitação da competência das Cortes de Contas encontra guarida no artigo 75 da Constituição Federal de 1988, no artigo 97 da Constituição Estadual e na Lei de Responsabilidade Fiscal, cuja regulamentação é dada pela legislação interna desta Corte de Contas, nos incisos 1 ao 20 do artigo 1º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, combinado com o artigo 6º, inciso 1 ao inciso 42 da resolução número 003/2001, que é o nosso regimento interno. No caso dos autos, tem-se que o fato denunciado não se insere no âmbito da competência sancionatória desta Corte de Contas, haja vista que não houve contrariedade ao ordenamento administrativo, não houve repercussão financeira ou prejuízo ao erário, não existindo, portanto, aplicação de recursos públicos apta a ensejar a atuação do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. No que se refere ao procedimento de representação, o regimento interno do TCEAL dispõe em seu artigo 190 que qualquer cidadão, partido político, associação legalmente constituída ou sindicato poderá denunciar ou representar perante o Tribunal de Contas irregularidade ou ilegalidade de ato praticado por agente público sujeito à fiscalização e observado o disposto nos artigos seguintes. O artigo 191 dispõe que a denúncia ou representação sobre matéria de competência do tribunal deverá referir-se a administrador ou responsável sujeito à sua jurisdição, ser redigida com clareza e conter o nome completo, a qualificação, a cópia de documento de identidade e o endereço do denunciante, informações sobre o fato e a autoria, as circunstâncias e os elementos de sua convicção e a indicação das provas que deseja produzir ou indício veemente da existência do fato denunciado. Do relato da peça inicial, verifica-se que a conduta perpetrada pela empresa não se encaixa em qualquer tipicidade de ilícitos administrativos, uma vez que não restou demonstrado conluio para fraudar a pesquisa de preços, muito menos provocou danos ao erário municipal. Não se trata, portanto, de licitante que se sagra vencedor com base em oferta apresentada em consonância com os valores anteriormente apresentados em fase de pesquisa de preço por ele enviada. Situação na qual tanto a empresa como os responsáveis pela cotação de preços na fase interna do processo de licitação deveriam ser responsabilizados. Esse é o entendimento que transcrevo da professora Cláudia Cristina de Melo Pereira em seu livro Licitações e Contratos Administrativos, página 17. Abrem-se aspas. Por oportuno, me espera esclarecer que os licitantes possuem responsabilidade solidária quanto aos preços praticados nos certames licitatórios com a administração. Tal responsabilidade subsiste ainda que as empresas participantes ofertem preços dentro do estimado pela própria administração, ou seja, se determinado licitante consagra-se vencedor do certame, ofertando valor dentro do que foi estimado no orçamento base, e posteriormente o Tribunal de Contas verifica que esse valor encontra-se superfaturado, a empresa será penalizada juntamente com os responsáveis pela cotação de preço da fase interna do processo licitatório. Acerca da fragilidade da cotação de preços, veja-se também o que o ministro Benjamin Zimler, em processo do Tribunal de Contas da União, apresentou em voto. Aí abrem-se aspas novamente, e eu vou ler apenas o que está destacado no voto do ministro do Tribunal. Nesse sentido, quanto aos dispositivos mencionados no item anterior, dispõe, numa análise conjunta,
que as propostas devem ser avaliadas segundo os preços de mercado ou tabelas oficiais e que os custos unitários de materiais e serviços de obras executadas com recursos do orçamento da União não poderão ser superiores à mediana do SINAP. Isso implica que o particular, ao adentrar o ambiente das contratações públicas, deve, além de cumprir o edital e, portanto, o orçamento base, praticar preços que estejam de acordo com tais premissas. Como bem apontado pelo Parquet de Contas em seu parecer, a praxis da administração em somente solicitar cotações ao realizar a pesquisa de preço demonstra a fragilidade do procedimento como atualmente executado pelos municípios alagoanos. É dever da administração instruir o processo licitatório com preço médio de mercado, não uma simples média de preços de cotação, como exposto pelo professor Joel Menezes Niemberro, em licitação pública e contrato administrativo, abrem-se aspas. O fato é que o procedimento que a administração costuma levar a cabo para estimar os preços de seus contratos não é eficaz. Ocorre com larga frequência que as empresas previamente consultadas pela entidade administrativa apresentam a ela orçamentos com preços excessivos, superiores aos praticados por elas, até mesmo porque pretendem participar da licitação e não se dispõem a externar antes o próprio certame o seu preço real e final. Feitas essas considerações, verificou-se que o próprio administrador atuou de forma diligente, não considerando a cotação apresentada como forma de resguardar o erário, o que resultou inclusive em representação perante órgãos de investigação criminal. Assim, tem-se que a jurisdição e competência desta Corte de Contas é reservada exclusivamente para emitir pronunciamentos sobre a matéria em que haja repercussão contábil e financeira, razão pela qual exclui-se o caso ora apresentado, tendo em vista não encontrar amparo nos dispositivos constitucionais e regimentais referentes à atuação deste tribunal. Por tudo exposto, eu estou trazendo voto no sentido de não conhecer o presente processo como representação, por não estarem preenchidos os requisitos constantes no artigo 190 e seguintes do Regimento Interno do Tribunal de Contas, em publicar a presente decisão, em dar conhecimento ao representante e arquivar o feito. Como eu estou votando, coloco o processo em discussão. Em discussão? Em discussão. Excelência, eu vi que seriam somente recursos federais a possível... Não. Eu não estou tratando desse aspecto. Eu estou tratando que houve, na fase de cotação de preços, a empresa consultada encaminhou um valor que, segundo o gestor, seria superior àquele valor que já estava muito superior àquele valor que já estava sendo praticado pela administração em uma contratação direta emergencial. O mesmo contratado. Pelo mesmo contratado. Tá. O gestor se assustou com a atitude da empresa, por estar acima daquele valor inicialmente apresentado, encaminhou cópia dessa atuação para os órgãos de controle, inclusive para o Tribunal de Contas. Ficou só na tentativa. Não teve desdobramento, contratação. Ficou numa prática de mercado. Certo. Ficou numa prática de mercado, na fase de cotação de preços, essa é a informação que nós temos, e o gestor desconsiderou aquele valor apresentado pela empresa de forma diligente, né? E representou junto ao Tribunal de Contas. Ok. Por não vislumbrarmos
indicativo de conluio da empresa que apresentou o preço, nem com as demais empresas que participaram dessa fase de cotação de preços, dessa fase de pesquisa de preços, nem com a própria administração. Nós estamos determinando o arquivamento do feito, tá? Ok. O arquivamento de feito e ressaltando a fragilidade da cotação como um instrumento de pesquisa de preços para fins de encontrar o valor de mercado e ressaltando também a atitude positiva do gestor em desconsiderar o valor apresentado pela empresa pesquisada. Só isso. Encerrada a discussão, em votação, conselheiro Anselmo, como vota? Acompanho o relator pela matéria não sindicável. Conselheiro Alberto, Com o professor Excelência, senhor presidente. aprovado. Senhores, eu trago para relatar processo de fiscalização ordinária deflagrada pelo Tribunal de Contas ex officio, na verdade deflagrado pelo gabinete, com fundamento no artigo 4º da Resolução Normativa número 02/2019, diante da omissão da Diretoria de Fiscalização em elaborar o relatório de controle quadrimestral com vistas à verificação do cumprimento dos limites de despesa com pessoal dos poderes executivo e legislativo dos jurisdicionados pertencentes ao grupo 2 e que se encontram submetidos à relatoria deste conselheiro. Especificamente, eu estou relatando o processo TC 9163/2019, um relatório referente ao limite de despesa com pessoal do Poder Executivo do município de Pilar. Possui como gestor o senhor Eu vejo. senhor Renato Rezende da Rocha Filho. Nós constatamos, senhores conselheiros, que é uma fiscalização referente ao primeiro quadrimestre, portanto, é janeiro, fevereiro, março e abril de 2019, e nós constatamos que o Poder Executivo do município de Pilar realizou despesas com pessoal no percentual de 59,15% da sua receita corrente líquida, extrapolando, portanto, o limite máximo, que seria de 54%, descumprindo, portanto, a lei de responsabilidade fiscal. Foi determinada a citação do gestor, que ocorreu no dia 11 de setembro de 2019, porém, até o presente momento, o mesmo não compareceu aos autos para apresentar a manifestação de defesa. Os autos evoluíram ao Ministério Público de Contas, que emitiu o parecer de número 2939/2019, da 2ª Procuradoria de Contas, manifestando no sentido de que os fatos constatados nos autos seriam suficientes à aplicação de multa ao prefeito por força da grave violação à lei praticada em sua gestão,
com base no artigo 48, inciso 2 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. Opinou também que fossem extraídas cópias dos autos para oportuna juntada às contas anuais do prefeito, a fim de que surta os efeitos adequados quando de sua análise, que fosse realizada diligência para que se fiscalizasse durante permanência de 4 de excesso, se foram realizadas algumas das condutas vedadas no artigo 22, parágrafo único da Lei de Responsabilidade Fiscal. Opinou para que o Tribunal de Contas determinasse que fossem adotadas as medidas de contenção visando a recondução dos gastos aos limites permitidos, o que deve se operar no prazo de 2 quadrimestres, e que fosse enviado cópia dos autos ao Ministério Público Estadual diante da possível prática de ato de improbidade administrativa. Que é o relatório sucinto, com a palavra ao Ministério Público de Contas. Senhor presidente, diante do detalhamento do relatório, vamos apenas ratificar os termos do parecer 2939 de 2019, tendo o Ministério Público de Contas, diante da situação de excesso de despesa de pessoal, precisamente despesa do Poder Executivo do município de Pilar, está em 56,16% da receita corrente líquida, e ressaltando também o fato de que o gestor foi notificado e não apresentou qualquer esclarecimento a este tribunal, o Ministério Público entendeu que essa situação, por si só, já é uma grave infração à lei praticada na gestão do prefeito municipal, sendo suficiente para a aplicação de multa prevista no artigo 48, inciso 2 da Lei Orgânica desse tribunal. Além disso, é pertinente que se verifique se estão sendo adotadas as medidas previstas na Constituição Federal, a fim de que sejam reconduzidos os limites ao percentual estabelecido na LRF, e também que fossem extraída cópia dessa decisão pré-juntada na prestação de contas anual da Prefeitura Municipal de Pilar, e também o envio da íntegra do processo, com também a decisão a ser proferida ao Ministério Público Estadual, tendo em vista que se vislumbra a ocorrência de possível prática de improbidade administrativa. Essa manifestação, senhor presidente. Senhores, hoje estou trazendo voto no sentido de alertar o prefeito do município de Pilar. Estou trazendo um alerta, senhor Renato Rezende Rocha Filho, quanto ao descumprimento do limite máximo previsto no artigo 20, inciso 3, a linha B da Lei de Responsabilidade Fiscal, determinando o prefeito, como item 2, que sejam adotadas as medidas de contenção visando a recondução dos gastos aos limites permitidos, devendo o percentual excedente ser eliminado nos 2 quadrimestres seguintes daquele que ocorreu o excesso, sendo pelo menos 1/3 no primeiro quadrimestre, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos parágrafos 3º e 4º do artigo 169 da Constituição Federal e nos parágrafos 1º e 3º do artigo 23 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Estou determinando a notificação do controle interno na pessoa do senhor James von Maynard Teotônio Costa, para que acompanhe a despesa total com o pessoal do respectivo poder, informando a esta Egrégia Corte de Contas, no prazo de 15 dias, as medidas adotadas para o reenquadramento ao limite legal, votando também por remeter cópia do voto ao Ministério Público Estadual, remeter cópia dos autos à Corregedoria Geral da Corte para apurar eventual responsabilidade do senhor diretor de fiscalização e movimentação de pessoal pela não elaboração do relatório de fiscalização
com fundamento no artigo 5º, parágrafo 4º da Resolução Normativa de número 2/2019, por publicar a presente decisão e retornar os autos posteriormente ao gabinete do conselheiro após os cumprimentos dos dispositivos acima para outras medidas que sejam necessárias. Portanto,